os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o que é, pastor, estar na carne? Projeta para a gente Gálatas 5,19. O apóstolo Paulo traz um rol exemplificativo do que são as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Por isso que eu disse que é um rol exemplificativo. E coisas semelhantes a essas. Aqui nós podemos acrescentar mentira, manipulação, ira, contenda. Então aqueles que estão na carne, na obra da carne, não podem agradar a Deus. Deus ama todos, mas alguns agradam a Deus. E quem são esses, pastor, alguns que agradam a Deus? Esses são aqueles que se posicionaram e decidiram a viver debaixo da prática dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Dentre eles, o princípio da honra. E é sobre esse princípio que eu quero falar hoje. A honra agrada o coração de Deus. Cutuca o seu irmão do lado e diz: a honra agrada o coração de Deus. Cutuca o seu irmão do lado e diz: o tema da palavra de hoje é Deus deseja honra. Amém? Projeta para a gente Provérbios capítulo 3, verso 9. Olha o que diz a palavra de Deus: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse é um texto muito conhecido por nós. Nós utilizamos esse texto para administrar dízimos e ofertas. Mas hoje eu não quero usar esse texto para falar sobre dízimos e ofertas. Hoje eu quero utilizar esse texto para falar sobre honra. Nós podemos ver claramente no texto que o intuito de Deus estabelecer os dízimos e as ofertas nunca foi o dinheiro, sempre foi a honra. A honra é algo tão importante para Deus, a honra é algo tão valioso para Deus, que a palavra está nos revelando que quando nós praticamos a honra, nós seremos recompensados pelo Senhor. Mas nós não seremos recompensados porque nós estamos ofertando dinheiro. Nós seremos recompensados porque nós estamos dando honra a Ele. Vamos ver na palavra de Deus que os heróis da fé, eles aprenderam a honrar o chamado. Eles aprenderam a honrar a promessa. Honrar a promessa, irmãos, envolve honrar alguns pedidos que Deus irá te fazer no percurso para o cumprimento da promessa. Honrar a promessa no início, Helder, enquanto nós estamos animados, não é muito difícil. Difícil, André, é você entregar algo que Ele está te pedindo para a promessa se cumprir. Entenda algo, meu irmão. Abraão, ele não foi considerado pai da fé porque ele conquistou algo. Abraão, ele foi considerado pai da fé, João Vitor, porque ele entregou algo. O reino de Deus não valoriza homens que conquistam. O reino de Deus valoriza homens que entregam. As nossas conquistas não chamam a atenção dos céus. O seu patrimônio, Neto, não chama a atenção dos céus. A sua conta bancária não chama a atenção dos céus. Porque isso tudo um dia irá passar. Mas o que nós carregamos para a eternidade, o que nós iremos levar como galardão e como recompensa, é aquilo que nós estamos dispostos a entregar quando Deus pedir. Existem grandes homens de Deus que fizeram grandes conquistas, mas não entenderam o propósito dessas conquistas. Aprenderam a ativar o seu dom, mas não entenderam para qual propósito o dom foi dado, e não fizeram história com Deus. Existem homens que aprenderam a multiplicar os seus recursos, mas não entenderam para qual propósito eram esses recursos, e não fizeram história com Deus.
Tem homens que aprenderam a comunicar, mas não usa esse dom para espalhar as boas novas do Evangelho e não tem feito história com Deus. Tem homens que aprenderam a se comunicar, a se relacionar com outras pessoas, mas não têm utilizado esse dom para trazer pessoas para a igreja e não estão fazendo história com Deus. Irmãos, você precisa compreender que o propósito de Deus na sua vida não é sobre você se converter. O propósito de Deus sobre a sua vida é você converter dezenas, centenas e milhares de pessoas através do seu testemunho. O propósito de Deus sobre a sua vida é você liderar pessoas e ver o crescimento dessas pessoas. O propósito de Deus sobre a sua vida é você honrar o chamado de Deus que está sobre a sua vida. É você honrar o propósito de Deus que está sobre a sua vida. É você fazer história com Deus. Aleluia. Esse é o propósito de Deus sobre a sua vida. E o primeiro entendimento nessa noite que nós temos que ter sobre honra é que a presença de Deus, ela só se move em ambiente que há honra. Aleluia. Quando nós estudamos a história dos grandes avivamentos, e aqui nós podemos falar do avivamento de Cura, chamado Voz da Cura, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do País de Gades, nós percebemos que existia algo em comum entre eles. Esses avivamentos falam a respeito de pessoas que aprenderam a honrar a presença de Deus. Irmãos, quando nós aprendemos a honrar a presença de Deus, coisas sobrenaturais irão acontecer. Quando nós aprendemos que eu não venho para o culto para receber, mas eu venho para o culto para cultuar, para derramar os pés de Jesus, coisas sobrenaturais irão acontecer. Amém, Porque é aleluia. nesse ambiente que a presença de Deus se move. Eu creio que todos aqui amam a presença de Deus, amém? Amém. Todos aqui amam a presença de Deus? Amém. Todos aqui querem viver mais experiências com Deus, querem desfrutar mais da presença de Amém, Deus. Jesus. Então nós precisamos aprender e praticar os princípios que atraem a presença de Deus. E um deles é a presença de Deus só se move em lugares onde há honra. Isso é muito sério, irmãos. Cutuca seu irmão do lado de novo e diz: irmão, a presença de Deus só se move em lugares que há honra. Não pôde fazer muitos milagres na sua cidade natal. Não que ele não quis fazer muitos milagres, ele não pôde fazer muitos milagres na sua cidade natal, porque as pessoas trataram Jesus como uma pessoa comum. Homens e mulheres, André, olhavam para Jesus e falavam: esse não é o filho do Zé? Esse não é o filho de Maria? Esse não é o carpinteiro? Como ele pode ser o Messias? Como ele pode ser o enviado de Deus? Olha o tanto que isso é sério, irmãos. Nós estamos falando do verbo vivo que desceu dos céus. Nós estamos falando do nosso autor e consumador da nossa fé. Nós estamos falando daquele que desceu do céu subsistindo em forma de Deus, foi impedido de derramar a sua unção, porque o ambiente não reconhecia e não valorizava aquilo que ele carregava. Só desfruta da unção que você honra. Você só desfruta da unção que você valoriza. Nós podemos ver isso claramente na história da mulher do fluxo de sangue. Ela apenas ouviu falar de Jesus, mas ela reconheceu e valorizou a unção que Jesus carregava. Quando ela disse: se eu apenas tocar na hora de suas vestes, certamente eu serei curado. Ela não se preocupou com a quantidade da multidão. Ela não se preocupou, Helder, se ela iria se expor. Ela só queria tocar na unção que Jesus carregava. Mas por outro lado, a Bíblia também relata que nessa multidão havia dezenas, centenas de homens e mulheres que apertavam Jesus, que tocavam Jesus, mas que não recebeu nada de Jesus. Jesus, no meio da multidão, ele para e fala: alguém me tocou. Eu creio que eu preciso perguntar: você está de brincadeira?
gente apertando, tanta gente se tocando, aí Jesus fala, não, alguém tocou de uma maneira diferente, porque ninguém caiu Jesus. Aleluia. Aquela mulher havia tocado Jesus com honra. Aquela mulher havia tocado Jesus com algo diferente. Aquela mulher valorizou a unção que Jesus carregava. Irmãos, a honra que você vai ao encontro de Jesus, ela vai definir a medida do que você vai receber de Jesus. Tem gente sentada 10 anos num banco da igreja sem receber nada. E a culpa não é da igreja, e a culpa não é do pastor, e a culpa não é de Deus, e a culpa não é do céu. Talvez seja a expectativa dessa pessoa que seja baixa quando ela vai ao encontro com Jesus. Temos que vir para a igreja com a perspectiva correta. Você quer fluir com o Espírito Santo, você quer desfrutar da presença de Deus, você tem que vir para a igreja com o entendimento correto, com a perspectiva correta. Você não vem para a igreja por causa do pastor, você não vem para a igreja por causa dos irmãos, você vem para a igreja para ter um encontro com Jesus. Você vem para a igreja para tocar Jesus com a sua fé. Você vem para a igreja para honrar Jesus com a sua fé, crendo que basta um segundo na presença dele. Aleluia. Tudo se faz novo. Amém, Jesus. Esse é o entendimento correto. Quando você passar para aquela porta ali, não esqueça que está em volta. Entrega, rasga o seu coração, desfruta da unção. Como se fosse o último culto da sua vida. Nós não sabemos se Jesus pode voltar essa noite. Sabia que aqui na terra é o único lugar que nós podemos cultuar Jesus no meio das adversidades, porque lá no céu nós não teremos problemas. Então nós fazemos diferença aqui na terra, no meio da adversidade. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, você entra aqui, abre o seu coração e rasga o seu coração na presença do Senhor Jesus. Isso faz a diferença. O segundo entendimento que nós temos que ter e compreender sobre honra é que não existe honra parcial. Não adianta, irmãos, falarmos sobre fé, falarmos sobre promessa e não praticarmos os princípios básicos da palavra, dentre eles o princípio da honra. Porque é a honra que vai ativar a promessa, é a honra que vai ativar os milagres, é a honra que vai ativar a unção, é a honra que vai ativar a presença. Mas nós temos que entender que não existe honra parcial, assim como não existe gestação parcial. A Daniela não está mais ou menos grávida, ela está grávida. E a mesma dinâmica se estabelece para a honra. Não existe honra parcial, não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você honra, ou você desonra. Jesus disse que aquele que não junta, espalha. Ou nós estamos honrando Jesus, ou nós estamos desonrando Jesus. Ou nós estamos alegrando o coração de Jesus, ou nós estamos entristecendo o coração de Jesus. Não existe meio termo. Ou estamos apontando as pessoas para o caminho de Jesus, ou estamos desviando as pessoas do caminho de Jesus. O apóstolo Paulo chega a declarar uma verdade muito forte a nosso respeito. Ele diz que nós somos cartas vivas de Deus. É como se Paulo estivesse falando, as pessoas não vão conhecer Jesus a partir do que você fala, porque cartas não falam. As pessoas vão conhecer Jesus, pastor, a partir do que elas leem em nós. Sabe qual Jesus os nossos amigos conhecem? O Jesus que nós expressamos, e não o Jesus que nós falamos. A honra, ela tem que ser total, ela é uma entrega total. Existe uma história na palavra de Deus, que eu amo essa história. Uma mulher que derramou aos pés de Jesus o perfume mais caro que ela tinha. E o que ela faz serve de ensinamento para nós. Ela não simplesmente derramou o perfume,
quebrou o vaso aos pés de Jesus. Por que ela quebrou o vaso aos pés de Jesus? Nada na Bíblia por acaso. Ao quebrar o vaso aos pés de Jesus, essa mulher está declarando que para ela não tem mais volta. Ela não quis correr o risco, vida, de começar a derramar e chegar na metade, ela se arrepender e começar a reter, porque ela achou que derramou demais. Porque se ela começa a derramar pouco a pouco, provavelmente a mente dela iria sabotá-la. Iria dizer: já foram 6 meses do seu trabalho, já foram 8 meses do seu trabalho, e provavelmente, irmãos, aquela mulher começaria a reter aquilo que ela já havia planejado derramar aos pés de Jesus. Para não correr esse risco, essa mulher quebra um vaso aos pés de Jesus, declarando aos céus, declarando ao mundo espiritual que para ela não tem mais volta, que para ela não tem mais retorno, porque ela havia decidido derramar tudo aos pés de Jesus. E assim devemos ser nós, ao entrar por aquela porta, nós temos que abrir o nosso coração e derramar tudo aos pés de Jesus. O interessante é que a Bíblia relata que nesse ambiente onde ela quebra o vaso aos pés de Jesus, havia homens, e esses homens começaram a questionar Jesus nos seus pensamentos, dizendo: se verdadeiramente esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando os seus pés. Porque a Bíblia não diz que essa mulher apenas derramou o óleo aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela começou a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. E Jesus, discernindo os pensamentos daqueles homens, ele começa a dizer: deixa eu entender aqui, essa mulher me honra com tudo que tem. Aleluia. Mas vocês me deram um copo d'água, vocês me derramaram óleo na minha cabeça, vocês não me deram um beijo no rosto. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que aqueles homens não honraram Jesus? Porque eles não haviam tido um encontro verdadeiro com Jesus. Todos aqueles que não tiveram um encontro genuíno com Jesus, todos aqueles que não tiveram, um encontro verdadeiro com Jesus, eles chamam de desperdício o que nós chamamos de adoração. Eles começam a questionar a nossa entrega, começam a dizer que nós estamos passando muito tempo dentro da igreja e que agora nós não temos tempo para mais nada. Mas aquela mulher está dizendo com o seu comportamento, com a sua ação, dizendo: ei, eu sei o que eu era antes de ter um encontro com esse homem. Então não questiona a minha entrega, o que eu estou derramando sobre ele ainda é pouco, porque ele mudou a minha história. Aleluia. E é isso, essa é a perspectiva correta. Quando você entra aqui, o que você derrama aos pés de Jesus ainda é pouco, porque ele tem mudado a sua história. Aleluia. Existe um padrão de comportamento daqueles homens que os céus identificam no nosso coração. Homens que têm dificuldade de honrar o que o ambiente carrega. Homens que têm dificuldade de honrar o que o outro irmão carrega. Homens que têm dificuldade de honrar o que o ministério carrega. Esses homens não conseguem acessar. Eles podem estar no lugar da bênção e não serem abençoados. Eles podem estar no lugar do romper e não romper. Eles podem estar no lugar do milagre e não viver milagre. Porque não tem nada a ver com o ambiente, tem a ver com o seu posicionamento. Pega essa chave, pega esse princípio. Deus está sempre pronto para honrar homens que estão dispostos a honrar. Aleluia. E Ele esquadrinha o nosso coração. Nós não convencemos o nosso Senhor com as nossas palavras, e nós convencemos o nosso Senhor com aquilo que está dentro do nosso coração. Aleluia. Deus ama exaltar aqueles que estão improváveis, sim. Por outro lado, Tiago diz que ele resiste àqueles que estão soberbos. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, diz: eu honrarei o Senhor, mas eu desprezarei os que desprezam. Honrar. O que significa o verbo honrar?
O Senhor está dizendo que Ele vai honrar aqueles que o honram, mas Ele vai desprezar aqueles que desprezam. Então você tem que saber qual que é o conceito, qual que é a definição de honrar. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Honrar significa reconhecer com algo extraordinário, valioso, precioso. Honrar significa quando a presença de Deus invade esse lugar no momento do louvor, no momento da adoração, você com temor e reverência se entregar de todo o coração a essa presença. Honrar significa nos momentos da palavra, quando o pastor Benito está ministrando aqui, nós paramos tudo para prestar atenção, crendo que é algo importante, valioso, que vai sair da boca de Deus para nós. Honrar significa reconhecer que algo tem valor, que é precioso, que é extraordinário. Aleluia. Mas o significado de desonra significa não demonstrar respeito ou valor. O significado de desonra, presta bem atenção, o significado de desonra significa não demonstrar respeito ou valor. Quem que vai fazer esse juízo de valor se eu estou honrando ou desonrando? Deus. Ele vai esquadrinhar o seu coração para ver se você está honrando ou desonrando. Desonrar significa não demonstrar respeito ou valor. Tratar como se algo fosse comum, como ordinário. Irmãos, não desonramos a Deus, não só quando pecamos, não só quando fazemos coisas erradas, mas desonramos a Deus quando sabemos que nós temos um chamado da parte de Deus, mas nós colocamos esse chamado em outro lugar. Nós desonramos a Deus quando nós colocamos em segundo plano o propósito de Deus para a nossa vida, mas não colocamos em segundo plano as nossas viagens. Nós desonramos a Deus quando nós não temos tempo para entrar para o quarto secreto, se relacionar com Deus, mas nós temos tempo para gerar todas as séries do Netflix. Pastor, eu desonro a Deus quando eu traio a minha mulher? Sim, claro. Mas também você desonra a Deus quando você não desenvolve, não impulsiona. Você, como sacerdote da sua casa, você não desenvolve e não impulsiona aquilo que Deus tem para ela. Pastor, eu desonro a Deus quando eu cometo pecado? Não só. Nós desonramos a Deus quando nós carregamos o poder da ressurreição entre nós, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, mas nós decidimos viver uma vida comum, uma vida ordinária. Porque a palavra de Deus diz, irmão, projeta para a gente, por favor, João 12. Porque a palavra de Deus diz em João 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de Deus. Você não simplesmente se tornou filho de Deus. A palavra nos revela, mas a todos quantos receberam quem? Tinha Jesus como Senhor e Salvador. Quando o pastor Benito faz o apelo, você vem aqui na frente e recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A palavra está nos revelando que você recebeu o poder para ser feito filho de Deus. Se nós recebemos poder para ser feitos filhos de Deus, nós temos que caminhar à altura dessa verdade. Nós temos que nos mover de lado. Nós temos que nos mover de fé. Nós temos que carregar a palavra de Deus. Nós temos que congregar na igreja. Nós temos que honrar os nossos líderes. Nós temos que separar a primeira parte, porque isso já não é opção para nós. É uma ordenança do nosso Pai. E o que o Pai espera de nós é obediência. Honra é você entender que você jamais seria merecedor de carregar o Espírito Santo, mas pela graça dele, ele decidiu habitar em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou
todos. E é por isso que a palavra de Deus nos revela que você recebeu o poder para ser feito filho de Deus. O que você tem feito com esse poder? Você tem honrado esse poder? Ou você tem levado uma vida comum, uma vida ordinária? Você tem feito diferença no ambiente onde você trabalha? Você tem feito diferença no ambiente onde você estuda? Você tem honrado esse poder que está sobre a sua vida? Você tem honrado o Verbo do Espírito Santo que habita em você? Porque não existe inteiro, irmão. Se nós não temos honrado o Senhor, nós estamos desonrando. Não existe honra parcial. E eu quero finalizar com o texto que está lá em Gálatas 6:7. Olha esse texto forte, irmão. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Apóstolo Paulo falando aos irmãos da igreja da Galácia: não vos enganeis. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba, porque Ele está esquadrinhando o seu coração. Para de achar que você é alguma coisa na frente das pessoas e Deus não está vendo o seu coração. E Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, o que você tem semeado? O que você tem semeado? Você tem semeado amor? Você tem semeado paz? Você tem semeado honra? Você tem semeado alegria? Porque Deus está vendo você semear no seu coração. Para de achar que você esconde alguma coisa de Deus. Para de achar que você manipula ou mente para Deus. Porque Deus tem visto você semear no seu coração. Não vos enganeis, que Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Entenda algo nessa noite, irmão. A honra é como uma semente. Mas assim como a honra é uma semente neta, a desonra também é uma semente. E essas duas sementes se encontram agora na palma das suas mãos. E você escolhe o que você vai lançar no solo. Mas você só tem o poder de escolha enquanto as sementes se encontram na sua mão. Depois que você lançou no solo, não dá para reclamar da colheita. Porque foi você que escolheu semear. E a Bíblia acabou de nos mostrar que aquilo que você semear, certamente ceifará. Então escolha hoje, irmão. Escolha plantar a honra. Escolha plantar a honra na vida do pastor Denilson, que saiu de Jataí, largou toda a família para trás, a pastora Érica. Escolha plantar a honra na vida do pastor Denilson, pegamos junto com ele aqui, ajudando. Essa igreja não é do pastor Denilson, essa igreja primeiramente é de Jesus e depois é nossa. Escolha plantar a honra, dizimando e ofertando para o avanço do reino, para que o evangelho da cruz possa alcançar os perdidos. Escolha hoje plantar honra, valorizando a unção que o pastor Denilson carrega. Escolha hoje plantar honra, valorizando a palavra que o pastor Denilson carrega. Escolha hoje, irmão, plantar honra, valorizando a unção desse ministério. Escolha hoje plantar a honra, valorizando a presença de Jesus nesse lugar. Se você, meu irmão, fizer essa escolha hoje, certamente você e sua casa colherá a ampla honra de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Quero orar por vocês. Feche seus olhos. Pai, eu quero iniciar essa oração te pedindo perdão, Pai. Se algum momento nós não honramos a Sua presença nesse lugar, se algum momento, Pai, nós não valorizamos a
a unção que existe nesse lugar, a unção que existe nesse ministério, a unção que está sobre a vida do pastor Sidney, a unção que está sobre a vida do pastor Benilson. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Remove todo embaraço, remove todo impedimento, Pai, aquilo que tem gerado obstáculo para o fluir da Tua presença nesse lugar, Pai. Nós ordenamos na autoridade do nome de Jesus que caia por terra hoje. Se há, Pai, motivação errada no nosso coração, alinha o nosso coração, Pai. Se há motivação errada nos nossos pensamentos, alinha os nossos pensamentos. Que nós queremos mais da Tua presença nesse lugar, Pai. Nós declaramos e profetizamos, Pai, que assim como aconteceu no avivamento da Rua Azusa, haverá um transbordo da Tua presença nesse lugar, haverá um transbordo da Tua unção nesse lugar, Pai. Assim como aconteceu no avivamento da Rua Azusa, as pessoas que passarem na rua lateral, as pessoas que passarem na rua transversal, serão Jesus, aleluia, glória a Deus. Que a Tua palavra hoje abençoe o nosso coração, que a Tua palavra hoje abençoe as nossas motivações. Amém, Jesus. E nós cremos, Pai, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Essa é a minha oração de fé hoje. Se você recebe essa oração, aplauda Jesus.